Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Grupo Giroagro para falar da Viva Bio, empresa de bioinsumos do grupo. Nós vamos falar bastante também sobre o mercado de biológicos, as tendências e oportunidades. Quem está aqui comigo é o Rodrigo Duarte, que é comercial da Viva Bio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer. E a Regina Zandonadi, que é de Mercado e Desenvolvimento também do grupo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Pessoal, vamos começar falando então como que nasce a Viva Bio. Luísa, o setor de bioinsumos já estava no coração da empresa já há alguns anos, né? De lá para cá foram mais de 5 anos de pesquisa, busca por tecnologias, né? Para que então a gente pudesse, no ano de 2023, lançar essa nova marca, que é a Viva Bio, uma empresa do Grupo Giroagro. E Regina, é um mercado que está muito aquecido, né? Sim, está bastante. Na verdade, se a gente for parar para pensar, há pouco tempo atrás, por exemplo, ali, 17, a gente começou a falar um pouquinho sobre o uso mais ali do Bradisol, inoculante da soja, depois partiu ali para a co-inoculação junto com a azospirilo, e agora o mercado está cada vez vindo mais, com cada vez mais novas tecnologias, né? Como, por exemplo, bionematicidas. Nós temos inoculantes que são mais elaborados, que vão possibilitar, então, uma melhor absorção de fósforo e muito mais. Aí tá. Mas então vamos explicar para o público exatamente o que são esses biológicos. Os bioinsumos, de forma geral, a gente tem desde extratos, então, naturais, e a gente tem também os agentes, né, biológicos, que a gente fala que são os vivos mesmo. E aí dentro disso, desses extratos naturais, a gente tem feromônios, tem algumas substâncias que podem ter ação em cima de insetos, de patógenos, né, de doenças de plantas. E aí dos biológicos a gente tem, pensando nos agentes biológicos, nós temos então, tanto pensando, por exemplo, em insetos que vão predar, parasitar outros insetos, como também outros ativos que são microbiológicos, como fungos e bactérias também. E Duarte, por que você acredita que os biológicos eles estão nesse movimento de grande tendência? O que está acontecendo no mundo? Você acha que tem muito a ver com essa pegada de sustentabilidade? Sem sombra de dúvidas, né? Essa pegada da sustentabilidade é algo hoje que movimenta o mundo como um todo, né? Em outros setores da economia já vinha numa velocidade maior e virou realidade também no agronegócio, né? Países produtores de alimentos como o Brasil, cada vez mais se preocupando em produzir mais, mas também qual a qualidade desse alimento, né? E lá fora, um mercado importador, né, de alimentos do nosso país, como soja e outras commodities, também se preocupando cada vez mais com essa qualidade ou qual o modelo de produção que é adotado dentro das fazendas, para que eles tenham cada vez mais essa segurança alimentar, não só da quantidade, mas da qualidade desse produto final. E aí é onde as soluções biológicas, né, têm entrado muito bem em várias estratégias de manejo, tanto manejo de pragas, manejo de doenças, como também promoção de crescimento de plantas, né, para que a gente consiga ter essa alta performance e também aliado com a sustentabilidade. Excelente. Gosto do que você fala, que o mundo está preocupado com o manejo que a gente está utilizando. E aí, Regina, quando a gente olha para esse cenário, a gente está falando de uma junção de químicos com biológicos, ou qual é o seu olhar para isso? Exatamente. Hoje, a associação, a gente está vendo que é o melhor caminho, assim. Principalmente quando a gente pega, né, colocando só o cenário dos defensivos químicos, a gente tem moléculas que hoje elas também não estão mais com o mesmo efeito, seja para controlar uma praga ou uma doença, e a gente vê que precisa de novas ferramentas e que a união, né, realmente ali do defensivo químico junto com o biológico, a gente vê que dá um sinergismo muito bacana ali para controlar, eu falo assim, diversos alvos. E aí é outro ponto interessante, porque ela traz a importância da tecnologia, da inovação, da junção do químico e do biológico. Mas muitos produtores ainda têm aquela sensação de medo, de dúvida, né? Eu posso confiar nesse produto? Né? E hoje, como que a Viva chega no mercado? A Viva, a gente fala que ela já nasce grande, né?
primeiro por pertencer ao Grupo Giroagro. Então a nossa missão hoje está sendo de treinar e capacitar todo o time técnico comercial da Giroagro, né? A Giroagro hoje conta com mais de 150 profissionais a campo, divididos aí nas mais diversas regiões do país, atuando nas mais diversas culturas, né? Então, o pontapé inicial da Viva está sendo treinar e capacitar esses agrônomos, né, que são os nossos representantes, para que eles, juntamente com as soluções Giroagro, que já é um portfólio bastante conhecido no mercado, né, na linha de fertilizantes, a gente consiga também fazer a melhor recomendação e criar realmente essa cultura de como que cada solução biológica pode entrar no manejo do produtor, não para ser mais um produto ou só pensando na sustentabilidade. Sustentabilidade, sim, é muito importante, mas também que essas soluções sejam eficazes, né? Então não basta só você ter um bom produto, né? O posicionamento, a recomendação, com certeza, é um dos grandes pilares da Viva Bio para que a gente realmente consiga entregar uma solução onde o produtor faça a aplicação e consiga mensurar o quanto de retorno que ele está tendo também. Excelente. E quando a gente traz essa informação de bioinsumos, a gente está falando de seres vivos, né? Como que a gente garante que essa tecnologia vai chegar de fato na propriedade com todas as características, com toda a segurança necessária? Hoje, assim, dentro da parte que a gente está hoje, né, comercializando perante a Viva, a gente tem sim os bioinsumos que são vivos. E o que a gente prioriza muito como que esse produto vai chegar, como você falou. Então, assim, quando tem a ideia de se ter um produto, a gente já pensa também em ter um produto que ele seja estável dentro da temperatura ambiente, onde a gente não tenha a preocupação de repente, ter uma geladeira ou um freezer, que a gente consiga ter esse, como pode dizer, esse produto de uma forma mais, como pode dizer, mais fácil de ser tanto para distribuição, quanto também a hora que chegar no produtor, que aí seja mais fácil. E até agregando um pouco nesse assunto, Luísa, o fato da Viva Bio ter decidido, o Grupo Giroagro, né, ter decidido montar uma planta industrial do zero, né, isso permitiu com que a gente conseguisse trazer para dentro da Viva Bio o que há de mais moderno em termos de equipamentos e processos industriais do que tem disponível hoje no mercado mundial, né? E essa concretização dessa empresa hoje tem nos proporcionado trazer para o mercado, né, algumas características nas nossas formulações de produtos biológicos que realmente vêm de encontro com que o produtor, com que a gente consiga tirar esses pontos de dúvidas que o produtor tem ou talvez mitigar algumas experiências não muito boas de empresas e tecnologias do passado. Excelente. Ou seja, a tecnologia agregando nessa inovação para que garanta a segurança desse produto que vai chegar na ponta. E aí a gente traz um assunto também muito interessante, que são a utilização de bioinsumos on-farm, Regina. Como que você vê isso, né? Porque o produtor está preparado para poder conduzir isso dentro da propriedade dele? Olha, são casos e casos. Para você realmente conseguir produzir com qualidade, você realmente precisa ter todo um conhecimento, né, e um controle muito bom, assim, eu falo assim, de todas as etapas do processo, para que a gente consiga ter como posso dizer, um produto, vamos supor assim, eu quero um fungo que vai controlar um inseto. Então, que a gente tenha uma produção numa concentração muito boa para poder controlar determinado inseto, que ele esteja além de uma boa concentração, que ele tenha um grau de pureza também, porque a gente sabe que, querendo ou não, é muito fácil acabar contaminando, né, esses produtos. Então, assim, a gente precisa realmente fazer muito bem feito para conseguir ter o sucesso que é aquele produto, né, para a gente fazer a aplicação do campo e ter a segurança, né, que ele vai funcionar no campo, mas também ter a segurança de quem está manipulando eles ali. Eu gostei do que você me falou mais cedo, né, num bate-papo aqui sem estar gravado, que você falou que você olha para a empresa como se fosse uma empresa farmacêutica, né? Exatamente. Por quê? Justamente, assim, o cuidado, por exemplo, de um medicamento, a gente toma muito cuidado com tudo aquilo que tem de contaminante. E os produtos biológicos, quando a gente fala de contaminante, às vezes acaba pensando muito
se tem algum outro micro-organismo que vai afetar a eficiência. Mas a gente pensa também num grau assim de pureza que ele não tenha nenhum efeito nocivo para a gente, né, algo dentro do produto, mas ao mesmo tempo todo o cuidado que a indústria farmacêutica tem, a gente também precisa ter aqui. Então todos os cuidados de ter realmente um controle de entrada e saída, seja da matéria-prima, de pessoas, de realmente assim, de tudo mesmo, de todo o processo, né, de todos os equipamentos, a gente toma muito cuidado para que a gente consiga entregar ali melhor qualidade ali. É segurança alimentar mesmo, né, gente? É impressionante isso. E Duarte, qual o tamanho do investimento? Hoje, a estrutura industrial da VivaBio compreende aí uma área total de 7 mil metros quadrados, né, aproximadamente, onde dentro dessa estrutura nós temos o setor de produção de fungos, produtos à base de fungos benéficos, e o setor que é a base, que é responsável pela produção das soluções à base de bactérias, né? O investimentos somando desde o início até pesquisa e desenvolvimento nessa reta final, ultrapassando a casa de 120 milhões de reais. É o maior investimento, né, na história do Grupo Giroagro aí, com seus 24 para 25 anos de mercado. Sabe o que eu acho incrível? Que o grupo está em plena transformação, né? Está girando o tempo todo e olhando para essas tendências. Mas o que mais te encanta, Regina, nesse mundo dos biológicos, né? Por que você acredita que o grupo fez esse investimento tão alto? Eu vejo assim que tem tanto, igual foi dito, né? Tem a cobrança da sustentabilidade, tem a cobrança também do consumidor. Acredito que cada vez mais o consumidor final está demandando por produtos que tenha menos resíduos, tudo, mas também o principal que eu vejo é também a demanda do produtor. É a dor dele de tipo, como que eu vou conseguir solucionar? E a gente vê que o biológico ele está num ritmo muito forte de ter novas tecnologias, novas gerações. Então antes a gente simplesmente multiplicava, vamos supor, o fungo ali no arroz, triturava e ia para o campo. Hoje a gente tem uma tecnologia muito maior e a gente consegue concentrar mais o produto. Então eu vejo assim que é uma ferramenta a mais que a gente vai ter. A gente sabe que o Grupo Giro tem a parte, né, de fertilizantes líquidos, a gente pensa na parte nutricional, tudo, mas a gente vê também que o biológico, né, os bioinsumos, estão, na verdade, para agregar cada vez mais e trazer, além de alimentos mais saudáveis, mas também trazer a produtividade, né, para o produtor. E até para exemplificar isso que a Regina trouxe, né, eu sempre gosto de lembrar de uma dor do produtor a nível de campo, que é a questão dos nematóides, né? Que é uma situação de solo, né? Que acomete muito várias culturas aí de importância econômica no Brasil, né? A exemplo dessa praga, podemos dizer assim, né? Hoje nós podemos confirmar que a principal solução adotada hoje com eficiência para controle de nematóides no Brasil, independente se soja, cana-de-açúcar ou outra cultura, a maior ferramenta utilizada pelo produtor hoje já são as soluções biológicas. Ou seja, já tem uma importância enorme, né? Se tornou aí a principal ferramenta de manejo quando comparado até com o tradicional agroquímico. E aí agora vocês começaram a entrar na parte de produtividade, de manejo, então vamos abrir um pouquinho para portfólio, né? Quais são as linhas aí que a Giro está trabalhando, que a VivaBio? Sim, hoje a VivaBio está trazendo uma segmentação, né? Um portfólio ele é segmentado, nós estamos trabalhando com 4 linhas de produtos, né? A primeira linha nós chamamos de linha controle biológico, que é uma linha que vem aí contemplando soluções destinadas aí ao manejo de pragas e doenças. Então seriam inseticidas, fungicidas, microbiológicos. Trabalhamos linhas de inoculantes. Sabemos que hoje o Bradyrhizobium japônico, né, por exemplo, é uma bactéria que é fundamental para a produção de soja a nível mundial. Né, uma bactéria responsável pelo fornecimento de praticamente 100% da demanda de nitrogênio que a cultura da soja necessita para poder se desenvolver e produzir, entregar produtividade. Estamos trazendo também uma terceira linha de produtos que nós chamamos de promotores de crescimento, né?
bactérias, micro-organismos que vão fazer a colonização ali do sistema radicular da planta e através de várias substâncias que essas bactérias e outros micro-organismos vão estar ali presentes produzindo, né, estimulando esse maior crescimento de plantas, esse maior desenvolvimento, ou seja, construindo, auxiliando na construção de uma arquitetura de plantas para altas produtividades. E uma quarta linha de produtos, que é uma linha que a gente vê que de todas as pesquisas em bioinsumos, talvez seja uma das linhas de pesquisa um pouco mais recentes, né, que a gente chama de mitigadores de estresse abióticos. Micro-organismos que, uma vez inoculados na semente ou aplicados no suco de plantio, pensando em soja, milho, culturas anuais, ou aplicações via solo em culturas perenes, como o próprio café, essas bactérias elas vão ter uma interação ali com o sistema radicular da planta, fazendo com que a gente consiga melhorar essa resistência ou tolerância dessas culturas aos estresses abióticos, né? Então, ou seja, uma tecnologia que vem de encontro com uma das grandes dores do nosso produtor rural hoje a nível de clima. campo, que é a insegurança do que vai ser o clima na próxima safra. Duarte, como que está esse mercado hoje de bioinsumos, a expansão dele, né, e oportunidades? Luísa, realmente o crescimento do segmento de bioinsumos hoje no Brasil, ele é muito grande, devido a tudo que a gente conversou, né, até agora. As pesquisas de mercado aí, das mais diversas fontes, né, confiáveis, apontam um crescimento acima de 40% desse mercado ao ano para as próximas safras. Então, quando a gente analisa por segmento de insumos, sementes, defensivos, agroquímicos, fertilizantes, realmente não existe outro setor, outro segmento de insumos que está com uma projeção de crescimento tão elástica quanto a dos bioinsumos. Então, legal. É um segmento que cresce muito. Vou dar um exemplo da cultura da soja. Hoje nós temos aproximadamente 55% da área total de soja no Brasil, aonde foi utilizado pelo menos um produto biológico. Ou seja, muito que crescer ainda, né? Nós temos um mar de oportunidades ainda pela frente. Tanto aquele produtor que não conhece nenhuma ou não utilizou nenhuma solução biológica até o momento, mas também aquele produtor que utilizou uma tecnologia e na próxima safra ele já parte para mais uma ou mais duas, por acreditar ou por ter tido já conversas de vizinhos ou algum consultor, algum agrônomo que realmente mostrou para ele a importância e o retorno daquele investimento. E agora, Regina, eu quero entender então quais são os grandes diferenciais desse portfólio que a Viva traz para o mercado. Hoje, assim, a gente tem produtos, então pensando assim, nós temos o arroz com feijão, que eu sempre brinco, né? Tem o Nitrossoy, que é o Bradisóbio, igual o próprio Duarte já comentou. Nós temos o Azoflex, que é a base de azospirilo, mas nós temos também outros produtos, né? À base de fungos, que a gente preza muito, tanto pela questão da prateleira, de não ter necessidade de refrigeração, alta concentração, então, ali de ativo no produto. Então, isso tudo para facilitar mesmo, ter praticidade ali no campo. Então, dentro desses produtos que nós temos o Bovicombat, que é a nossa Bovéria baciana, nosso acaricida e inseticida microbiológico. Temos também o Metacombat, que é o nosso inseticida microbiológico. E aí, pensando, né, no fungicida microbiológico, nós temos o Tricocombat Pro, que é o nosso Trichoderma harziano. Todas as culturas? Aonde tiver o alvo ali registrado, a gente consegue entrar aplicando. Esse ano, essa safra, por exemplo, Luísa, o Bovicombat, né, que tem sido aí uma das primeiras soluções que a gente posicionou a campo comercialmente, né. No final da safra de verão, pensando principalmente na cultura da soja, em várias regiões do Brasil nós tivemos uma alta pressão de uma praga que ela é muito sazonal, ela pode ou não acontecer, que é a questão da mosca branca. E a mosca branca ela prejudicou muito a reta final ali da fase reprodutiva da soja, e nós já com a solução na mão conseguimos em várias regiões do Brasil posicionar bem o nosso produto, que é o Bovicombat, com resultados aí excelentes, quando comparado com bons concorrentes do mercado ou não, né? Aquele produtor que confiou e acreditou,
nós tivemos oportunidade de posicionar em área total, com entrega de resultado assim fantástica, né? A gente consegue dar essa porcentagem de resultado? É difícil essa mensuração, mas a proposta é que a gente tenha acima de 80% aí de controle, né? E sempre naquela pegada, o defensivo agroquímico é importante, não podemos substituir. Na verdade, é o conceito do manejo integrado de pragas, ou seja, a associação do químico mais a solução biológica, que é onde a gente está conseguindo realmente entregar a máxima performance. Vou aproveitar que você entrou em dores aí dos produtores, e uma delas, né, no caso do produtor de milho, é a cigarrinha. Sem dúvida. A gente tem alguma solução também aí que traz bastante efetividade? Com certeza. O mesmo produto, inclusive, né? O Bov Combat. Como a Regina comentou, esse produto é a base de Bovéria baciana, né? E esse fungo é um dos fungos mais antigos já utilizados na agricultura, desde que começaram as primeiras pesquisas e as primeiras aplicações, né, de produtos biológicos no campo. Então, é um fungo de uma ampla performance, né? O nosso produto específico, Bov Combat, ele também é registrado como alvo na cigarrinha do milho, né? Que sem sombra de dúvidas... E a gente aplica assim, a gente vê o ataque, aí a gente já entra com ele? Já entra. Ele tem uma ação de contato também, né? Tá. A gente precisa ter a presença da praga, e a grande contribuição que a gente observa a nível de campo é que, aplicando o defensivo químico, a gente vai ter aquele efeito de choque. Imediato, né? E o biológico, como ele tem uma ação um pouco mais lenta, a gente consegue promover um efeito talvez de residual, não do inseticida químico, mas pensando no manejo, a gente consegue ter aí uma extensão desse residual de controle por mais dias, né? Proporcionando ao produtor, em muitos casos, a diminuição do número de entradas posteriores que ele teria que fazer a mais caso não tivesse utilizando o biológico junto. Excelente. Isso se deve principalmente, né, porque o inseto, depois que ele é contaminado ali, colonizado por esse fungo, depois ele solta outras estruturas que vêm a contaminar os próximos insetos. É isso que dá esse residual aí. Bacana depois. Legal. E agora, para a gente entender, porque no final das contas o que o produtor quer saber é se vale a pena o investimento, né? Como é que é essa proporção para ele? Bacana. O produtor, cada vez mais, ele tem que entender e ter uma boa gestão dos custos, né? Então, eu sempre costumo dizer, de nada adianta você apresentar uma solução para ele que tem uma pegada de sustentabilidade, da qual ele vai estar contribuindo pela melhoria aí das questões socioambientais, né? De nada adianta isso se essa solução não tiver eficácia ou eficiência, né? Então, nesse sentido, a gente procura sempre estar mostrando, proporcionando aos produtores essas experiências para que eles consigam, desde o teste do lado a lado, né, com o produto, sem o produto, para que a gente consiga mostrar para ele realmente a expectativa, a entrega da expectativa, que é o retorno sobre o investimento. E uma lavoura com investimento de bioinsumos, a gente pode falar em quanto em produtividade que o produtor consegue ganhar? Vai variar de produto para produto, né? Mas a gente acredita muito que, pensando no contexto como um todo, né, do sistema de produção dele, eu acho que um dos maiores ganhos que ele possa já de imediato sentir como benefício é a questão da racionalização do uso dos agroquímicos. Nem sempre a gente vai substituir, né, o defensivo tradicional pelo biológico, mas há uma tendência, né, a partir do momento que o produtor começa a ter uma saúde do solo, né? Isso, e isso não é de uma safra para outra, né? Isso é construído multi-safras, vamos dizer assim, né? A gente acredita sim que esse produtor que já está com um nível de maturidade grande na utilização de bioinsumos, há uma tendência dele começar a ter oportunidades de redução nos custos com agroquímicos. Só que isso é algo que é construído ao longo dos anos, né? A gente vê algumas pesquisas hoje a campo, tudo bem que ainda pouca coisa em escala comercial, né? De lavouras de soja, por exemplo, sendo conduzidas 100% com soluções biológicas. Esse é o caminho? Talvez é uma decisão difícil para a gente tomar olhando para o hoje, mas tem nos dado, né, bons parâmetros do potencial de entrega dessas soluções biológicas.
Excelente. Principalmente que conforme as tecnologias, né, os bioinsumos vão entrando, a gente acaba levando a um maior equilíbrio do ambiente mesmo, como um todo, né? Então, por exemplo, a gente vê, dependendo de qual produto você utilizar, né, você vê também uma maior presença de inimigos naturais, o que acaba auxiliando também o produtor. Então, é uma Você coisa vai dar unindo a outra. longevidade, né, para a tua lavoura, para o teu solo, são muitos benefícios. Quando a gente fala de manejo de pragas e doenças, não existe muita receita de bolo, né, Luísa? Não existe. Mas vamos dar um exemplo prático aí, pensando no produtor rural. Cigarrinha do milho, né, que se tornou aí nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, a principal praga de importância econômica da cultura, né? Quando a gente faz a associação do biológico junto ao defensivo, vamos imaginar primeiro o produtor num ano de alta pressão de cigarrinha, onde ele só tem a ferramenta química. Para trabalhar. A gente vê aí a nível de campo produtores fazendo 7, 8 entradas, né, com inseticida químico. E sem ter a solução, né? E muitas das vezes não tendo o resultado esperado. Uma vez nessa mesma situação de alta pressão, a gente conseguindo agregar o biológico junto, a gente tem percebido na prática e relatos de produtores que onde ele adicionou o biológico junto no manejo, ele conseguiu trazer esse número de 7, 8 entradas para 4, para 3 entradas. Então, se a gente for colocar na ponta da caneta, né? Já reduziu o custo para caramba. Exatamente, né? Vamos falar assim, só o custo operacional, né? De entrada de maquinários a mais na lavoura que ele conseguiu compactação de solo, fazer. Então, é dinheiro no bolso dele. E até um ponto positivo, né? Conforme, quando saiu mesmo o problema da cigarrinha, de como controlar, e estava muito em cima somente de defensivos químicos, a gente viu outras coisas explodindo população. Um exemplo foi o pulgão. Sim. E conforme o biológico foi entrando como ferramenta, a gente viu também que acabou reduzindo essa pressão. Justamente porque a alta quantidade que se fez de aplicação ali desequilibrou também a relação dos inimigos naturais. Então, conforme teve a entrada, novamente, a gente conseguiu também equilibrar. Então, acabou impactando ali o positivo, né, de menores entradas, mas acabou também segurando ali, digamos assim, uma outra população. Um outro problema que viria por aí, né? Regina, você já está há quanto tempo trabalhando com bioinsumos? Acho que a primeira vez que eu tive contato, que eu estava utilizando um bacilos para indução de resistências, foi em 2015. Então, às vezes eu até conversava com alguns professores um pouquinho mais conservadores, quando eu falava de sustentabilidade, de impacto ambiental, de tudo isso. Tinha professor que às vezes dava risada, né? Falava assim, sustentabilidade. Quanto tempo eu não ouço falar disso e não se concretiza? Então, conforme eu fui trabalhando mais e vendo tudo isso desenvolvendo, e foi muito rápido. Para mim, eu falo que foi muito rápido as coisas. Eu falo assim, começou com indução, aí depois eu trabalhei com um pouco do bradyrhizóbio, do azospirilo, e de repente já vê bionematicidas, já vê biofungicidas, assim, é fantástico. E como que é agora vestir a camisa da Viva Bio? É a realização de um sonho. Não vou negar, assim, eu falo porque, claro, tem produtos que hoje a gente está comercializando, tem muita coisa ainda por vir, né? Que eu falo assim que são produtos fantásticos, e levar essas soluções para os produtores, né? E saber que a gente está contribuindo aí para uma agricultura que vai produzir mais e com mais qualidade, com certeza, assim, é muito gratificante. É verdade. E Duarte, você já está nessa trajetória de Giro há quanto tempo? Faço parte da Giro Agro há 12 anos. Como que é acompanhar essa transformação da empresa e estar agora à frente, né, também da Viva Bio? Luísa, realmente é um filme muito bacana, né, que passa nas nossas mentes, né, de ver uma empresa que surgiu de um sonho e de lá para cá esse sonho foi multiplicado no coração de novas pessoas, novos profissionais, oportunizou muito, né, para o mercado, para a nossa rede de distribuição, para o próprio produtor rural de ter acesso a essas tecnologias. A Giro Agro se tornou um player de grande magnitude dentro do segmento de fertilizantes líquidos especiais, e hoje podermos agregar no Grupo Giro Agro a Viva Bio realmente é um complemento de um sonho, né?
por serem tecnologias, por serem soluções que estão intimamente ligadas à necessidade dos nossos produtores, à necessidade também dos nossos distribuidores e parceiros comerciais, e que tem toda esse conceito, né, e esse objetivo de entregar soluções eficazes e alinhados também com a produção de alimentos, não só em quantidade, mas com qualidade. Em uma palavra, o futuro do agro para você? Futuro do agro, eficiência. Para você? Para mim, o futuro do agro é produzir mais, realmente, sabe, com a mesma quantidade de território, produzir mais, só que com mais qualidade. É sustentabilidade, né? Exatamente. Muito obrigada, Duarte, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Regina, e que a gente tenha outras oportunidades para debater aí assuntos tão importantes para o agronegócio brasileiro. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.